Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre a implantação do protocolo de dor torácica na emergência do Hospital Walter Santos Dumont. Aqui são os nossos objetivos a serem cumpridos hoje com essa palestra. Vamos falar sobre as definições, os nossos objetivos com o protocolo, discutir o fluxograma em si e, em quarto lugar, dar uma explanação rápida sobre os formulários para preenchimento do protocolo de dor torácica. Definições. É importante se saber que a dor torácica abordada no protocolo é um pouco diferente da dor no tórax. A dor torácica, ela envolve uma gama de sintomas e sinais que estão mais amplos do que simplesmente uma dor na caixa torácica. Então, a dor torácica, ela envolve localização nas costas, nos ombros, na mandíbula, no pescoço, no epigástrio, ou seja, uma localização bem mais ampla do que simplesmente uma dor no tórax. A característica da dor, tipo empontada, aperto, pressão, queimação, desconforto, também é importante ter em mente que envolve todo o espectro dos sintomas de uma dor torácica a ser abordada e investigada no protocolo. Alguns sintomas, como dispneia e fadiga, também podem ser indicativos de dor torácica abordável pelo protocolo. Afinal de contas, o interesse é detectar qualquer sintoma ou sinal proveniente da parte cardíaca, ou pulmonar, ou pleuro, ou pericárdio, de uma forma geral no tórax. Ela pode ser aguda ou crônica. Por que essa abordagem mais ampla? Porque existe muita importância da percepção do paciente sobre a dor torácica. Do ponto de vista prático, hoje no hospital, nós temos um totem onde o paciente que chega na emergência vai indicar o atendimento que ele quer ter. É um atendimento com clínico, atendimento com cardiologista ou atendimento com ortopedista. No entanto, existe um item a mais que é o atendimento da dor no peito. No entanto, nós temos que ter a noção que nem sempre o paciente vai se apresentar com um infarto ou com um quadro torácico e vai apertar dor no peito. Ele pode apertar simplesmente o atendimento para o cardiologista, porque pode ser um paciente que esteja sentindo uma dispneia, ou uma fadiga, ou uma dor epigástrica, sem saber que aquilo ali se refere a um infarto, porque são sintomas relacionados a um infarto. Então, apesar do protocolo de dor torácica, ele está virado para os pacientes que são direcionados para a dor no peito, é importante que ele também é aplicável para aqueles pacientes que têm atendimento cardiológico ou mesmo atendimento clínico, desde que os sintomas estejam relacionados a cardiopatias ou situações que promovem dor no tórax. De uma maneira geral, você tem várias causas de dor torácica. E essas várias causas, elas vão ser abordadas nesse protocolo. Então, você tem as causas cardíacas não isquêmicas, como dissecção de aorta, miocardite, pericardite, causas pulmonares de dor torácica, como pleurite, pneumonia, embolia pulmonar, pneumotórax, causas gastrointestinais que podem gerar dor no tórax, dor referida no tórax, né? Biliar, colangite, colecistite, coledocolitíase, dores esofágicas, como esofagite, espasmo esofágico, refluxo gastroesofágico, rotura do esôfago. Você tem causas da própria parede torácica, como discopatia cervical. Muitas vezes o paciente vai ao ortopedista. Nós temos vários relatos aqui no hospital de pacientes com angina, mas que marcaram o atendimento para o ortopedista. Então, esses pacientes, eles, no final das contas, eles vão ser incluídos no protocolo de torácica a ser preenchido por todos, a despeito dele ter sido inicialmente atendido pelo ortopedista. Então, costocondrite, fibrosite, herpes zoster, dor neuropática e, eventualmente, causas psiquiátricas para dor torácica. De uma maneira geral, aqui vocês têm a americana sobre as principais etiologias de uma dor torácica em atendimento na emergência.
Então, vocês notam que em todas as faixas etárias, dos 18 aos 44 anos, dos 45 aos 64, 65 aos 79 e acima dos 80 anos de idade, a principal causa, mais de metade da dor torácica da emergência, é uma dor torácica inespecífica. É uma dor torácica que, por fim, não tem uma causa bem determinada. De acordo com a idade do paciente, você tem uma dor do ponto de vista respiratório ou uma dor de etiologia coronariana, naqueles pacientes de mais idade. No entanto, há de se perceber que o protocolo de dor torácica ele vai ser instalado para todos os pacientes com perfil de dor torácica, a despeito da maioria ser uma dor torácica inespecífica. Então, o protocolo, o fichário de dor torácica, ele vai ser preenchido por todo paciente que apertar no totem o atendimento para dor no peito. Eventualmente, pacientes que forem atendidos pela cardiologia ou para o clínico, que no decorrer do atendimento for diagnosticado uma dor torácica do tipo anginosa ou embolia pulmonar, esses pacientes eventualmente vão ser posteriormente incluídos no protocolo de dor torácica. Do ponto de vista de insuficiência coronariana, que é o principal objetivo de detecção precoce desse protocolo, você tem 4 tipos de dor anginosa, de acordo com as características clínicas da dor. Uma dor definitivamente anginosa, que é aquela dor tipicamente de insuficiência coronariana, que é a chamada dor tipo A. A dor tipo B, aquela que provavelmente é anginosa, que é aquela cujas características têm muito a ver com insuficiência coronariana, mas outras que não são totalmente típicas de insuficiência coronariana. A tipo C, que é aquela provavelmente não anginosa, onde a maioria das características do sintoma não condizem com insuficiência coronariana. No entanto, deixa dúvida. E, finalmente, a dor tipo D, que é aquela dor que definitivamente não é anginosa, como uma dor torácica que a pessoa sente porque recebeu uma pancada no tórax. E, portanto, dói quando a pessoa aperta o local onde ele recebeu o trauma. Essa dor é definitivamente não anginosa. Então, essa característica pela história clínica vai ser importante para a definição posterior da abordagem. Os objetivos do protocolo. Os 3 principais objetivos seriam identificar situações clínicas de risco de vida, a estabilização clínica do paciente e a identificação da necessidade de hospitalização. Então, vocês veem que não necessariamente o objetivo do protocolo é dar o diagnóstico da dor torácica. Muitas vezes, o paciente atendido na emergência, ele vai ser internado, ainda sem um diagnóstico definitivo da causa da dor torácica, e durante a internação ele vai ser investigado, seja na UTI ou na enfermaria, até se chegar a um diagnóstico para a dor torácica. Mas a nível de atendimento de emergência, o objetivo inicial primário não seria o diagnóstico, seria identificar uma situação clínica de risco de vida, a necessidade de hospitalização e a estabilização clínica do paciente. Se nesse processo você identifica a causa da dor torácica, ótimo, mas muitas vezes você não vai ter esse diagnóstico da dor torácica. Tarefas críticas em relação ao que nós queremos. Realização do eletrocardiograma, que é um exame fundamental e primário para a abordagem do protocolo de dor torácica. Minutos após a chegada do hospital. Ou após a chegada, vai nos remeter ao início do atendimento no totem, ao apertar do botão do totem dor no peito ou atendimento cardiológico. Em 10 minutos, o eletrocardiograma tem que ser feito e apresentado ao médico, seja o cardiologista ou o clínico que esteja de plantão, para que ele avalie o eletrocardiograma inicialmente. Para quê? Para identificar um eventual supradesnivelamento do segmento ST. É indicativo de um infarto de uma maior gravidade. Esse paciente ele deve ser tratado de forma diferenciada, pois ele tem um tempo de cerca de 90 minutos para o atendimento completo dele, tanto na emergência como na hemodinâmica.
Tarefa crítica do protocolo, o emprego do tempo recomendado pelas diretrizes para reperfusão coronariana, que é exatamente esse tempo de 90 minutos para os casos de infarto com supra-desnivelamento do segmento ST. Estabelecer estratégias para estabilização clínica, identificar de forma clara a necessidade da internação hospitalar para que um paciente não seja liberado para casa de forma errada, né, sem ter condições de ir para casa, e reconhecer causas potencialmente fatais de dor torácica. Esses seriam os objetivos e as tarefas críticas que nós queremos ter, além de procurar uniformizar o atendimento da dor torácica no hospital em todos os horários, seja de dia, de noite, final de semana, fazendo com que o hospital se torne uma referência no atendimento cardiológico. O nosso fluxograma. Esse é um fluxograma que você encontra na maioria da literatura. O paciente se apresenta com dor torácica e é então feita uma avaliação da dor, da característica clínica da dor, os fatores de risco e um exame clínico. Posteriormente é feito um eletrocardiograma e a partir daí são feitas as hipóteses de etiologia cardiológica, pulmonar, gastrointestinal e a partir daí é solicitados os exames. O nosso protocolo, nós resolvemos inverter um pouquinho o início do atendimento, dando prioridade à realização do ECG, uma vez que ele toma apenas 10 minutos do atendimento inicial e na situação de um infarto com supra, ele adianta em muito o desenrolar do tratamento do infarto com supra. Então, o nosso protocolo, o fluxograma do nosso protocolo, ele se inicia com a chegada do paciente na emergência, se apresentando com dor torácica no totem de atendimento. Inicialmente, nesse momento, é preciso que alguém do acolhimento, seja a recepção, seja alguém da enfermagem responsável pelo acolhimento, seja o segurança, ele inicialmente acione a realização do eletrocardiograma. Vai ser feito o eletrocardiograma e esse eletrocardiograma mostrado para a equipe médica. Posteriormente, é que vai ser feito uma anamnese e um exame físico de forma bem sucinta. A partir daí, o paciente pode, dependendo do eletrocardiograma sobretudo, ser diagnosticado com um infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Nessa situação, o médico vai prescrever antiagregante plaquetário, o AS, e um segundo, que seja o ticagrelor, conhecido como Brilinta, o prasugrel, conhecido como Efient, ou o clopidogrel, e a partir daí, acionado a hemodinâmica. Se o paciente for diagnosticado com uma angina instável ou um infarto sem supra, ele então vai ser internado e a partir daí vai ser realizado eletrocardiograma seriado e dosagem de enzimas cardíacas, especialmente a troponina, também de forma seriada. E a partir daí, com o eletro, com a troponina e com a história clínica, você estratifica o risco do paciente, como sendo um paciente de baixo risco, de moderado risco e de alto risco. Os pacientes de alto risco habitualmente devem ser submetidos a cateterismo em menos de 24 horas. Não seria uma situação de urgência para se acionar a hemodinâmica de imediato. O paciente de moderado e de baixo risco vai ser internado e ele vai ser avaliado quanto à necessidade de cateterismo ou de outros exames complementares, como o ecocardiograma, teste ergométrico ou angiotomografia de coronária. Se, no entanto, após o eletrocardiograma e a anamnese do exame físico, foi identificado aquela dor não isquêmica, que seria aquela dor tipo D, que eu falei anteriormente, aquela definitivamente não anginosa, ele então vai entrar numa investigação de dor torácica não isquêmica, que seja pulmonar, psiquiátrica, gastrointestinal. A troponina. A troponina é um exame de sangue fundamental depois do eletro na abordagem do paciente com dor torácica. É por isso que há uma importância muito grande da equipe na realização precoce e na cobrança do resultado da troponina, pois a troponina é uma enzima cardíaca extremamente sensível
e que pode, mesmo com o eletrocardiograma normal, identificar um quadro de mais alto risco. Seria um infarto sem supra ou uma angina instável, mas sendo troponina positiva, ele já entra num grupo de alto risco, o que não necessita de um estudo hemodinâmico de urgência, mas pelo menos um estudo hemodinâmico precoce. É importante, portanto, que a equipe fique de olho na cobrança com que o laboratório vai colher o exame e o resultado. Aí, a interpretação do resultado da troponina aumentada vai caber à equipe médica, uma vez que várias outras causas, como sepse, dissecção de aorta, insuficiência renal, podem ser responsáveis pela elevação da troponina. No entanto, são todas causas muito graves e, portanto, a cobrança da realização e do resultado da troponina é muito importante. E disso vai depender a estratificação de risco, como eu já falei anteriormente, em pacientes de baixo risco, de moderado risco e de alto risco. Esses daqui são os scores de risco que vão ser preenchidos pela equipe médica, justamente baseados na história clínica, no eletrocardiograma, na idade e fatores de risco e a dosagem da troponina. Então, vejam que no paciente com infarto com supra, vai haver um acionamento imediato da hemodinâmica. Mas os pacientes com angina ou infarto sem supra, vai ser feita uma estratificação baseado no eletro e na troponina. Daí a importância fundamental de uma dosagem, uma coleta e resultado rápido da troponina. Aqui são outros scores de risco que utilizam da mesma forma as enzimas cardíacas e o eletrocardiograma, e um terceiro score que vai ser abordado pela equipe médica na definição do risco do paciente. Esse score, além do eletrocardiograma e da troponina, leva em conta também a dosagem da creatinina. É outro exame de sangue que deve ser realizado de imediato nesses pacientes com suspeita de angina. Em relação aos formulários de preenchimento para o protocolo de dor torácica. Esse é o formulário que vai ser inicialmente preenchido pela equipe da enfermagem. O paciente se apresenta no hospital com dor torácica, vai ser preenchido a identificação rápida do paciente e, em seguida, realizado o eletrocardiograma. É a primeira coisa que vai ser feita, é o eletrocardiograma. Vai, então, ser anotado a hora do CTO, a hora de chegada ao hospital, que é justamente a hora em que o acionamento do totem, dor no peito, vai ser feita, e em seguida a hora em que foi feita o eletrocardiograma e a análise médica. Importante o programa mostrado ao médico. Não adianta fazer o eletro, colocar no prontuário e esperar que o médico vá avaliar o que está atendendo um outro caso, ou porque está na nariz. É importante que você apresente o eletrocardiograma à equipe médica, seja o cardiologista ou o clínico disponível, apenas para ele identificar se o paciente está tendo um infarto com supra ou sem supra. Se for com supra, vamos continuar o preenchimento desse formulário com o acionamento da equipe da hemodinâmica. Enquanto que o eletrocardiograma, sendo normal ou alterado, mas sem supra de ST, o preenchimento termina aqui. Como a maioria dos casos, como eu já mostrei, não é infarto com supra, a maioria dos casos de preenchimento desse formulário vai terminar justamente aqui, na terceira linha. No entanto, sendo infarto com supra, você vai acionar a hemodinâmica, marcando o horário do acionamento da hemodinâmica, o horário do encaminhamento à hemodinâmica após a chegada da equipe médica, o hemodinamicista, o anestesista e a equipe de enfermagem da hemodinâmica e a equipe de enfermagem da hemodinâmica siga. É importante que isso seja feito de forma rápida. Esse primeiro preenchimento, que é justamente o tempo entre a chegada do paciente ao hospital e a realização do eletro com análise médica, tem que ser de, no máximo, 10 minutos, assim como o tempo entre a chegada do paciente ao hospital, na porta do hospital,
com a dor torácica, sendo o infarto com supra, até a realização do cateterismo, não pode ultrapassar os 90 minutos. Portanto, nos casos de infarto com supra, é necessário que haja realmente uma agilidade para que o tempo entre a chegada ao hospital e a reperfusão da coronária não ultrapasse 1h30. O segundo formulário deverá ser preenchido pela equipe médica naqueles casos em que não há infarto com supra, e sim um infarto sem supra ou angina, paciente que vai ser internado e encaminhado para a UTI. É importante que esse formulário esteja preenchido preferencialmente com essas duas tabelas ainda na emergência, quando você já vai ter a realização do eletrocardiograma e das enzimas cardíacas. Demais exames podem ser realizados já na UTI. Mas esse protocolo de angina instável e AM sem supra vai ser preenchido pela equipe médica e sobe com o paciente para a UTI. Obrigado.